Olá, IPCA! Hoje, quarta-feira, 30 de maio de 2012, estamos lendo a Bíblia juntos há 108 dias e agora leremos o capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Depois de ter explicado as razões da alteração de seus planos de viagem a Corinto, depois de falar um pouco sobre os problemas de ser apóstolo, mas também, logo em seguida, de defender a grandeza do apostolado, do ministério de servir a Deus na nova aliança, Paulo vai tratar da oferta. Esse era o assunto que estava ocupando o seu pensamento. Passar pela Macedônia, passar pela região da Acaia, recolher uma oferta e levar para socorrer os cristãos em Jerusalém, em especial os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos pelos judeus não cristãos. Então Paulo, no capítulo 8, fez diversas afirmações de cunho teológico muito importante, dizendo que aqueles que deram do seu é porque deram-se primeiro a Deus, dizendo que o exemplo de Cristo é o maior exemplo de dádiva, mostrando que não adianta só ficar no planejar, é preciso querer e também fazer. Não é o quanto eu dou, mas é o como eu dou, que cada um deve contribuir na proporção das suas rendas, e que Paulo se fazia acompanhar de pessoas de bom testemunho para administrar essa dádiva de modo a exibir transparência no seu procedimento. Agora, no capítulo 9, ainda falando sobre oferta, Paulo diz outras coisas que são muito interessantes aqui. Ele diz que está escrevendo lá da Macedônia, onde ele já viu que os irmãos estão providenciando a coleta e estão animados para doar. Você vê que ele já falou disso aqui no capítulo 8, quando disse que os macedônios haviam contribuído mesmo acima das suas posses, porque haviam dado a si mesmos a Deus em primeiro lugar. Ou seja, Paulo, para os coríntios, fala bem dos macedônios. E agora no capítulo 9, Paulo está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que para os macedônios, ele falou bem dos coríntios. Ou seja, Paulo usou o bom testemunho de um grupo para estimular o outro. E agora, para não ficar chato, para que quando Paulo descesse até Corinto, possivelmente na companhia de alguns macedônios que iriam com ele até Jerusalém levar o dinheiro, Paulo não fosse surpreendido com uma igreja despreparada. Então ele manda a carta e diz assim: olha, eu andei falando bem de vocês por aqui, andei dizendo que nem me preocupo em escrever para vocês, porque a Acaia está preparada desde o ano passado, diz o verso 2. Vocês aí na Acaia estão prontos para contribuir. Então deixem tudo pronto mesmo, porque eu não quero chegar aí e ficar com cara de tacho. Não é? Mas o que me chama a atenção é que Paulo usa o exemplo de um grupo para estimular o outro. Ele fala bem dos macedônios para os coríntios e fala bem dos coríntios para os macedônios. Paulo está aproximando grupos, aproximando irmãos, aproximando igrejas. E ele faz isso em que contexto? No contexto em que ele está reunindo a oferta desses dois para levar para Jerusalém. E com isso ele está costurando a unidade da igreja, dos gentios com os judeus, todos cristãos, mas de histórias muito diferentes, de grupos muito diferentes. É muito interessante, meus irmãos, porque para o judeu a esmola, a ajuda material era uma grande evidência de que a pessoa tinha um coração voltado para Deus. Tanto é que quando o jovem rico se retira triste de Jesus porque ele era dono de muitos bens e Jesus fala que um rico vai dificilmente entrar no reino dos céus, os discípulos ficam maravilhados dizendo: Senhor, mas assim quem é que entra? Porque o rico era quem mais tinha condição de dar esmolas, e essa era uma virtude muito valorizada pelo judaísmo daqueles dias. Agora imagine você como os judeus cristãos, que podiam desprezar os cristãos não judeus, os cristãos gentios, seriam impactados pela graça de receber ajuda material dos judeus. Paulo, com isso, você percebe então, trabalha por costurar amor, unidade na igreja, no povo de Deus. Que ministério maravilhoso! Ele une os coríntios aos macedônios, os macedônios aos coríntios e os dois grupos aos judeus em Jerusalém. E ele faz tudo isso para edificar o corpo de Cristo. Como pessoas assim são importantes no grupo da igreja, no meio do povo de Deus, para costurar amor, amizade, comunhão, união, fraternidade. Meus irmãos, que exemplo maravilhoso o apóstolo Paulo nos dá. E ele, além de incentivar um grupo com o exemplo do outro, ainda os incentiva com a palavra de Deus, falando de um ditado popular da época, que quem semeia com fartura vai colher com abundância, e é lógico isso, não é? E dizendo, aplicando isso a Deus,
que aquela pessoa que contribui com alegria, que dá com generosidade, também vai receber de Deus a justa retribuição de tudo isso. Paulo ainda vai citar os Salmos, ainda vai citar Isaías, para dizer que Deus haveria de multiplicar aqueles que fossem generosos entre eles, haveria de multiplicar as bênçãos para aqueles irmãos. Nós lemos no finalzinho do capítulo 9, a partir do verso 12, que tudo isso não ia simplesmente suprir necessidades materiais, mas glorificaria a Deus pela obediência, pela liberalidade, e faria com que os dois grupos fossem aproximados. Os judeus, diz o verso 14, iriam orar a favor dos gentios, porque teriam grande convicção de que entre eles a graça de Deus estava presente. Por quê? Porque a contribuição, a esmola, o socorro material era algo que eles tinham em grande conta. E então, se os judeus fizessem assim, eles entenderiam, eles haveriam de reconhecer que Jesus não foi dado só para eles, que o Messias não era só deles, mas que o Messias também era dos gentios. E é por isso que Paulo termina dizendo, graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui Paulo está se referindo a Jesus. Graças a Deus que deu Jesus. Jesus para os judeus, Jesus para os gentios. A maior prova de que os gentios receberam Jesus é porque os gentios estão promovendo frutos de justiça, estão semeando para a vida eterna, estão socorrendo os seus irmãos judeus, que ainda têm uma certa animosidade por eles. Paulo estimula macedônios, estimula coríntios usando o exemplo uns dos outros, diz que aquilo vai socorrer judeus, com isso costura a unidade da igreja e faz com que irmãos que ainda tinham dificuldade para acolher os gentios no meio do corpo de Cristo sejam levados a perceber que Deus está atuando na vida de todos esses grupos. Meus queridos irmãos, aqui nós temos pelo menos dois grandes exemplos, duas grandes lições para tirar. A primeira é de que alguém que trabalha em prol do corpo de Cristo, que não fica levando recado ruim não, mas que olha, fulano falou bem de você, sabe que algum irmão tem alguma queixa contra o outro, mas trabalha para resolver isso, trabalha não levando o recadinho maldoso, mas trabalha incentivando um com o bom exemplo do outro, ajudando um a enxergar as virtudes do outro. Como esses irmãos são importantes no meio do corpo de Cristo. E que grande contribuição Paulo deu para aproximar esses grupos com essa oferta. Nós também vemos aqui, meus irmãos, a lei da semeadura e da colheita. Quem quer colher bastante precisa semear bastante. E para fazer isso, uma das formas em que podemos semear muito é dar com alegria, é contribuir com liberalidade, é fazer isso porque nós, acima de tudo, nos demos em primeiro lugar ao Senhor e porque sabemos que, acima de tudo, Deus se deu a nós na pessoa do seu Filho. Que essas lições nos abençoem, nos motivem a contribuir, nos motivem a costurar a unidade do povo de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Paulo, pelo seu trabalho em prol da comunhão e da unidade da igreja, e por sabermos que, quando semeamos no Senhor, haveremos de colher frutos de justiça. Ajuda-nos, ensina-nos, desperta-nos para contribuir com alegria. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.